o que eu vou dizer. Acabou a graça do futebol brasileiro por causa de um time chamado Clube de Regatas do Flamengo. O futebol brasileiro simplesmente acabou, porque o Flamengo vai ganhar tudo todos os anos. Um jogo em que esse Flamengo é uma máquina e vou ficar com muita mais dor de cabeça. Feche força, que fosse pra cima, que encarasse o Flamengo. Se o Palmeiras continuar jogando esse futebol aí, não dá nem graça se pegar o Flamengo. Grêmio 0, Flamengo 1, desesperador o Campeonato Brasileiro. E se o Flamengo jogar 70% do seu nível, ninguém ganha do Flamengo no Brasil. O Flamengo é disparado o melhor time de jogo. E nem o Palmeiras? Não, nem o Palmeiras. O Flamengo trocou mais de 600 passes, o Grêmio 200 e pouco, dentro da casa do Grêmio. O Flamengo engoliu, tratorou, amassou o Grêmio em Porto Alegre nesse domingo, 1-0. Chega mais, nação, uma ótima segunda-feira pra todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que venceu o Grêmio, hein, por 1-0 e o Flamengo encostou no Palmeiras, hein? A imprensa já começou a repercutir sobre essa situação. O Flamengo está muito próximo da liderança do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos que o Palmeiras, ainda tem confronto direto. Eu vou dizer uma coisa pra você, pra mim o Flamengo é o líder virtual do Brasileirão, meu amigo. É isso aí, líder virtual do Brasileirão. Vamos lá analisar a imprensa esportiva, a repercussão dessa vitória em cima do Grêmio. Chega aqui, explode o dedo do like, recorde de likes hoje, hein? 5.000 likes pra esse vídeo, quero ver a força da torcida, ó, do nosso Mengão queridão, tá bom? Créditos, vou deixar o canal da ESPN, link na descrição como crédito, e coloca nos comentários aí a sua cidade, da onde que você acompanha nossos vídeos, tá bom? Vamos lá pro vídeo de hoje, então. Mengão 1, Grêmio 0. Acabou a graça do futebol brasileiro por causa de um time chamado Clube de Regatas do Flamengo. O futebol brasileiro simplesmente acabou, porque o Flamengo vai ganhar tudo todos os anos. E ninguém vai ser páreo para um time que tem 1 bi de orçamento para gastar só em contratações. Acabou. Aceitem que dói menos. Acabou o futebol brasileiro. Vaias na arena, Flamengo estarrecido no chão. Um jogo em que esse Flamengo é uma máquina, mas o Grêmio tinha que se impor, o Grêmio tinha que jogar, o Grêmio não conseguia alternativas, o Grêmio perdeu. Foi 1-0, podia ter sido 3, teve 2 bolas na trave. Cara, tem coisas assim que me deixam estarrecidos. Eu tinha convicção que hoje o Grêmio ia ganhar, que o Grêmio ia pra cima, que o Grêmio ia impor, mas o Grêmio não impôs, o Grêmio não conseguiu jogar, o Grêmio foi amassado pelo Flamengo, amassou. Um time que sobra, um time que pra mim é o melhor time do futebol brasileiro, mais que o Palmeiras, mas o Grêmio tem que jogar. Cara, eu tô assim zonzo, eu tô tonto, eu tô chateado, o enamorado tinha que ter entrado antes. Esse Noriega não pode jogar no Grêmio, cara, que jogador que... Cara, o que salvou o Grêmio hoje? O que salvou? O goleiro, que é estupendo. A trave salvou o Grêmio. O Vieri, o Mac, mais nada. Mais absolutamente nada. Cara, cara, eu tô com uma puta dor de cabeça e vou ficar com muita mais dor de cabeça. Feche força, que fosse pra cima, que encarasse o Flamengo, que pudesse fazer alguma coisa diferente, cara. Mas não! Eu tô assim zonzo, eu tô tonto, eu tô chateado. O 17º, cara. O Grêmio entrou na zona de rebaixamento, cara. Isso é inacreditável. Se o Palmeiras continuar jogando esse futebol aí, não dá nem graça se pegar o Flamengo. Nenhum dos dois jogos, Não dá nem graça. O Palmeiras pode vencer? Pode, porque é um muito time... Flamengo, dá muito Flamengo. Pelo jeito que tá jogando hoje, se o Palmeiras não melhorar até lá, se jogar como tá jogando com as outras equipes, dar a bola ao Flamengo, a gente tá falando de um time que não tem só um jogador que faz gol. O Flamengo vem fazendo bons jogos constantemente. A gente não pode tirar a qualidade do Palmeiras. É um time eficiente? É um time eficiente. Precisa melhorar muito para jogar contra o Flamengo. A gente tá falando de um time aqui que todo mundo tá falando aí, que é o time que tá mais próximo daquele time do Jorge Jesus. Grêmio 0, Flamengo 1, desesperador o
o Campeonato Brasileiro, nós já previmos aqui. Pra nós é surpresa. A gente não fica iludindo você, torcedor do Palmeiras. Ai, o Palmeiras vai ser campeão, vai ser na marra porra nenhuma. Tem que jogar dentro de campo, tem que mostrar dentro de campo. Não tem arbitragem, não tem pouco, quer falar de CBF. Gente, o Palmeiras se perdeu, essa que é a realidade, Karina. Ao invés de jogar bola, nós estamos preocupados com a Leila, com a CBF, com a Libra. A Libra eu quero que vá pros quintos dos infernos. A Libra não entra em campo, o superávit não entra em campo, as contas não entram em campo. O que entra em campo é esse futebol horroroso do Palmeiras, Karina. Tá aí, Flamengo 1, Grêmio 0, Pedro com carro batido e sem o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, isso que me deixa... Eles não são dependentes do Arrascaeta como a gente é do Abelzinho Ferreira. Boa noite, Karina. Vai lá, comenta aí na... E se o Flamengo jogar 70% do seu nível, ninguém ganha do Flamengo no Brasil. O Flamengo é disparado o melhor time de jogo. Ninguém, nem o Palmeiras? Não, nem o Palmeiras. Não, mas se o Flamengo tiver no dia dele, se o Flamengo joga pega. 70 e o Palmeiras joga 70%. O Sobis lançou uma brava aqui, hein? Não, o Flamengo concorda com ele? Não, eu tô aqui, eu não concordo, vou ter que mandar o desenvolva aqui pra ele. Eu não concordo porque o Palmeiras também tem um time muito forte. E se o Palmeiras jogar 70% do que sabe, dá um bom jogo. Eu acho também que o Cruzeiro jogar 70% do que sabe, dá bom jogo também. No ano passado o Cruzeiro superou o Flamengo, inclusive. Se você pensar no brasileiro, o Cruzeiro ganhou em Minas e empatou no Maracanã, jogando muito bem os dois jogos. O Grêmio não tinha a primeira bola, o Grêmio não tinha a bola. O Flamengo trocou mais de 600 passes, o Grêmio 200 e pouco. 600 contra 200 e pouco. Dentro da casa do Grêmio. O Grêmio esperou, não é que esperou o Flamengo. Porque quando você espera o adversário, isso é uma estratégia interessante para você em algum momento partir no contra-ataque, na transição, tentar surpreender o adversário. O Léo Ortiz foi um volante, foi meio campista, cruzando a linha divisória do gramado, armando o time. O Grêmio estacionou um ônibus à frente da área e ainda assim era vulnerável. Porque o Flamengo chegou em vários momentos. O Everton talvez tenha sido o melhor jogador do Grêmio. Fez algumas brilhantes defesas. E teve uma bola na trave ainda do Plata. Até o gol do Carrascal. Que entra trocando passe assim sem deixar a bola cair. Cara, gol de pelada. Uma atuação vexatória em termos de postura, especialmente. A estratégia, ok. Tava todo mundo posicionado ali. Então, como é que eu vou criticar a questão tática? A questão é que não funciona. E outra, o Grêmio não dá uma chegada. O Grêmio não compete. E isso me incomodou. Porque se eu olhar o Flamengo do outro lado e eu entender que eu vou perder o jogo, irmão, aí a gente nem entra em campo, né? E, cara, o mais surreal é que, como torcedor, assim, analista, eu olhava o jogo e eu tentava enxergar alguma coisa e eu não conseguia em termos de ímpeto. Porque eu olhava pra tabela e eu falava assim, tá 0-0. O Grêmio ali tá 15º. O Santos ganhou, 16º. Aí eu pensei, tá. Se o Grêmio tomar um gol agora, a gente cai pra zona. Porque o Corinthians ganhou também. Se eu fizer um gol, a gente vai pra 7º. Eu falei, caramba, esse jogo é uma final, cara. Esse jogo é uma final. E final é o seguinte, cara. Não dá pra jogar pensando que tem mais 15 rodadas. Não. É final, tio. Joga valer, compete, vai pra cima. Vai pro tudo ou nada. Azar, se perder um, perder de 4. Então vai pra dentro dos caras. Nossa, Chico, mas aí é suicídio. Não interessa, cara. Olha a tabela. Suicídio é ficar lá atrás esperando bala e falar, bom, atira aí. Atira aí porque uma hora você vai acertar, né? Então assim, ó, vou virar de costa, inclusive, né? Pra não ver. Vai, pode arriscar aí que eu vou tomar esse gol mesmo. Isso é muito pequeno para a história do Grêmio. O Flamengo engoliu, tratorou, amassou o Grêmio em Porto Alegre nesse domingo. 1-0 foi um placar miserável diante do domínio do rubro-negro carioca sobre o time gremista. 20 finalizações, bolas na trave, foi assim do começo até o final. Agora o Flamengo precisa caprichar um pouquinho mais para fazer os gols necessários, converter as chances criadas para não levar sustos. Algo que não aconteceu nesse domingo. Praticamente um jogo sólido, sem sustos, jogando na arena do adversário. Presente, magrinho para as mamães rubro-negras, mas certamente hoje cabia um placar de 2-3, aquele presente gordo, fácil.
O Flamengo vence e se aproxima do líder Palmeiras e o Grêmio é o mais novo integrante da zona do rebaixamento. Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. O Flamengo já vinha pressionando bastante, teve bola na trave, né, gols perdidos, mas assim, cara, a inconsistência do trabalho do Luiz Castro, ela já é vista, né, não é de hoje. E só o Flamengo, né, tentou, ele se propôs, né, jogar nessa partida de hoje. E chegou ao gol, né, cara? Depois de uma bola salvada ali do Varela, tocou pra trás, Léo Ortiz deu um belo lançamento, Royal escorou e Carrascal. Solta a voz aí, Jardim. Solta o teu bordão aí. Carrascal garante a vitória do Flamengo pelo placar de 1-0. O Flamengo diminui, né, a vantagem do Palmeiras para 4 pontos. E olha que o Flamengo tem um jogo a menos, né, que ainda vai ser disputado. Já numa rodada em que a maioria dos times, né, que estão ali brigando para não cair, a maioria dos times pontuou, o Grêmio entra na zona e tem 17 pontos. O Grêmio hoje teve muito mais a lamentar. Então acho que essa, para além da vitória, tem a preocupação sim, estou com o Birne, precisa finalizar melhor quando o jogo se apresenta, não é simplesmente o desempenho da defesa do Grêmio, o Flamengo tem condição. Só para pontuar isso, claro, essa percepção que a gente tem, e eu também tive olhando o jogo, mas eu quis olhar o número aqui do campeonato, não claro, o jogo de hoje. O Flamengo tem o segundo melhor percentual de aproveitamento das finalizações. Converte 13,7%, à frente dele só o Botafogo com 15,3%. E o Palmeiras vem logo atrás com 12,5%. E é louco, que hoje... Só uma coisa, essa estatística leva em consideração todos os chutes, percentual de chutes, independentemente de onde são, se estão marcados, se o jogador está livre na área ou fora da área. Não, mas eu acho que ela... Porque o Flamengo perde grandes chances. Não, ela também não traduz, às vezes, um Flamengo que chega demais e às vezes não cria a chance clara. Está muito ali de imposição. E o lance da tabela é louco, né? Porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians e São Paulo, onde o Corinthians está na tabela, onde São Paulo está na tabela, o que é o momento dos dois times. Mas sim, endossa muito. O Flamengo hoje pode pegar, bater na tecla e tudo mais, as chances. Primeiro tempo poderia ter sido 3, 4. Acho que até os 22 minutos do segundo tempo, quando sai o gol do Flamengo, o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha do tipo, caramba, é tanta imposição, o Palmeiras tropeçou, e aqui o Flamengo não vai fazer a parte dele, só que o gol sai, mas é um Flamengo de muito controle, que acho que isso faltou sim em alguns momentos, Felipe. Isso chamou minha atenção e a grande notícia, acho que o Eugênio falou, né? Que é no momento que o Palmeiras começa a ter o seu futebol questionado, a gente vai falar depois do gol anulado ou não, mas o Palmeiras teve problemas, hoje com o Remo, novamente vai ter questionamentos e tal. Agora, é um Flamengo em muita ascensão. São 3 jogos, né? Atlético, Palmeiras, confronto direto, e o Curitiba antes da pausa para a Copa. A gente pode ter talvez aí uma mudança. Agora, uma preocupação, né? Sem Pulgar, sem Paquetá, agora sem Everton Araújo suspenso e sem Jorginho. E o que o Jorginho joga de bola hoje também é uma grandeza, como conduz, como sabe. Os dois lá de trás, Ortiz voltando a jogar bem, importante, Léo Pereira, mais uma vez, o Ortiz especificamente voltando a jogar bem. Agora, o Jorginho, para mim, grande nome. E tá suspenso no próximo jogo. Everton Araújo tá suspenso no próximo jogo. Paquetá ainda voltando de lesão, né? O Pulgar a gente ainda não sabe se vai poder estar. O Flamengo não tem exatamente essas opções. O De La Cruz sempre é incógnito, não tá jogando, não tá 100%. Então, só esse senão do Flamengo para sequência do campeonato. Cruz, essa boa chance, né? Lembrando que o Flamengo tem 3 jogos, um deles pela Copa do Brasil, até a partida do dia 23, quando recebe o Palmeiras. A gente claramente vai falar bastante do Flamengo e vai trazer o Palmeiras para essa discussão, para a gente não deixar o Grêmio passar batido, o Grêmio que vinha e vem, assim, Luiz Castro sendo questionado e tal, hoje 3 zagueiros. O que vocês acharam do Grêmio hoje? Era o que dava, porque assim, o Jean já passou pelo ponto de... o fato de estar 0 no placar contra o Flamengo não significava que o Grêmio estava marcando bem defensivamente e tudo mais. E esse Grêmio, ele realmente preocupa no médio e longo prazo da temporada? Não dá para esperar muito? Dava para estar jogando mais? Eu acho que, primeiro, que o jogo contra o Flamengo é um jogo atípico. E isso tudo bem, a gente vai ter sempre que considerar. É um jogo contra um elenco muito forte, com muita qualidade. E acho que os números que o Eugênio trouxe têm a ver com essa qualidade, né? Tem a ver com a qualidade das chances que você cria e também com a qualidade dos jogadores na hora de finalizar. São jogadores muito bons. Então é normal que você sofra mais contra o Flamengo. Agora, o que me impressionou foi a passividade até mesmo do seu treinador no momento em que o Grêmio estava tomando aquele baile que estava tomando, porque era um baile ali, na metade do primeiro tempo, a impressão que dava que o jogo não estava 2-3-0 na metade do primeiro tempo, muito mais por sorte do que por juízo, né? Eu acho que
você não criar contra o Flamengo, e não criar tem sido um problema para o Grêmio, acho que de maneira geral, né? Mas você não criar contra o Flamengo muitas vezes se deve ao fato de que a sua postura vai ser absolutamente mais defensiva, que você vai lutar sobretudo para não tomar gol, como o Grêmio até tentou fazer num determinado momento na segunda etapa, né? Com as linhas muito baixas, fechadinho, tal, tentando realmente se trancar, e acho até que no segundo tempo, na primeira metade do segundo tempo, conseguiu fazer melhor isso. Tivesse jogado, tivesse feito isso no primeiro tempo, onde não tomou gol, talvez as críticas à atuação do Grêmio nem fossem grandes, porque, cara, é o Flamengo do outro lado, né? E mesmo que você se defenda bem, a chance de você tomar um gol como o Grêmio tomou, né, são normais. Mas eu acho que, assim, mesmo considerando que o jogo de hoje era contra o Flamengo, de maneira geral, o Grêmio tem que se preocupar com uma questão ofensiva, uma questão de não conseguir produzir, nem mesmo quando precisa produzir, porque era o caso hoje. Depois de tomar o gol, você imagina, bom, agora o Grêmio vai arriscar, vai tomar 2 ou 3 eventualmente, vai, mas tem que conseguir jogar. E como disse o Pedro, acho que a chance, né, talvez mais clara criada foi com o Carlos Vinícius num chutão do Everton pra frente, né, pra ele brigar pela bola lá na frente. Ele acaba brigando, a bola sobra pra ele, mas é muito pouco, e não foi muito pouco apenas contra o Flamengo. Acho que essa é a questão. O jogo contra o Flamengo não é parâmetro. O Grêmio vinha se defendendo bem e sofrendo poucos gols. Teve um jogo que empolgou o torcedor, mas contra o adversário muito mais fraco recentemente, né, com o Recoleta. Então acho que é um Grêmio que, sim, de maneira geral, olhando para esse campo. Riestra, desculpa. É tanto. Recoleta do jogo do Santos. Marcado. A gente já usou muito, exato. Recoleta, Rivadavia e Riestra também. Recoleta, Rivadavia e Riestra, é isso. Fosse contra o Recoleta seria a mesma. Mas acho que a questão é essa. Acho que tem uma questão aí para o Grêmio de evolução ofensiva acima de tudo, e não do ponto de vista defensivo, ainda que hoje tenha marcado muito mal no primeiro tempo, principalmente. Nesse momento, o Grêmio está na zona de abaixamento. Gente, depois até vale, Vini, pegar a classificação. Sabe por quê? Porque o Bragantino, que é o 7º, tem 20 pontos. O Grêmio tem 17, é o 17º. Do 7º ao 17º são 3 pontos. Com 18 pontos tem uns 6 times. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem time que tá saindo de 10º para 17º. É impressionante. Assim, que o Brasileirão é sempre assim. Mas desse jeito, desse jeito tá demais. Chatada. Se nunca... da Libertadores para o rebaixamento são 4 pontos. É isso. O Grêmio, Pedro, Birner, teve um ano de mais contratações, de investimento. Luiz Castro não é um treinador, eu não gosto de falar isso, não é um treinador barato, ele tem ganho quanto for. O que eu estou dizendo, assim, estou falando de investimento em comparação, né, com resultados. Mas eu acho abaixo. A gente não precisa falar, fulano ganha tantos, Beltrano. É isso, não é isso? Precisa de investimento bom ou ruim. O que você investiu no treinador, e quando você fala que você investiu no treinador, eu olho para o campo e penso assim, eu tô com o Jean, é difícil tirar um jogo contra o Flamengo como referência, né? Talvez 17, 18 times do campeonato vão sofrer, vão ser sufocados em algum momento do jogo, como o Grêmio vai ser, mas quando eu olho assim, eu penso, esse time, bola pra frente, o Amusa estica uma bola, o Carlos Vinícius estica outra, pra mim pouco só pra se defender. E outra coisa, tudo bem que o Flamengo tem a qualidade que tem, mas se defendeu mal o Grêmio hoje também. Se defendeu mal pra mim o Grêmio. E quando tentou colocar a gente pra se defender, não entendeu como dava pra marcar o Flamengo. Quando tenta se fechar simplesmente no segundo tempo, também não. A bola a tranquilidade que o lance do gol pra mim, inclusive, se você tá tentando se defender, a maneira como o Léo Ortiz avança, você sabe qual é a característica do Léo Ortiz? Ele acha que ele passa com tanta facilidade, sem pressão? O Emerson Royal chega com a tranquilidade que tem, o Carlos. Então, assim, eu acho que aquele lance é só para ilustrar porque foi o gol. A defesa está sempre um passo atrás. Eu acho que o Grêmio se defendeu mal porque você sabe, você consegue entender que a bola do Jorginho, o Jorginho vai passar nele, o Jorginho vai tentar pegar alguém que está melhor posicionado para criar e está sempre buscando um passe. Você não pode deixar esse cara se posicionar. Uma pressão do Jorginho e controlar o espaço. O Léo Ortiz, você sabe que a bola sempre quando começa a não rodar pelos meios, vai voltando o Léo Ortiz para ele tentar achar algum passe, então esse cara também não tem que ter tanta facilidade. E quando você está saindo, está passando o lateral do Flamengo desde o início do jogo, o Emerson Royal passa de novo. E a bola, muita qualidade para finalizar, tudo bem, mas é de novo um jogador livre dentro de uma área. Então eu espero um pouco mais desse Grêmio para se organizar do ponto de vista defensivo. Agora, contra o Flamengo, muita gente vai passar sufoco. E não tinha muito o que fazer quando minimamente tinha 30%, 35% a bola ali. É o que o Jean falou, é uma bola esticada, uma bola que vai pintar para o Carlos Vinícius para brigar, sabe-se lá como, a Muso para correr, e foi só. Então, nesse ponto de vista, eu acho que dá para virar e falar, se investe para ter mais.
Mas esse Grêmio não anda. Vamos lá, voltando pro Flamengo, já a gente passa a classificação, traz o Palmeiras para essa discussão. Carrascal é engraçado, né? Porque eu tava vendo nas redes sociais, o Carrascal faz o gol, ele nos últimos jogos não vinha assim, na última fase, não vinha sendo destaque, tava começando a ser criticado. E a assistência do Emerson Royal, que desde que chegou o Flamengo também é criticado. E aí você vê a força do Flamengo, né? Os caras que em tese podem estar em baixa, o Léo Ortiz mete a bola, o Emerson Royal cruza um belo gol, o Carrascal faz. Eugênio, esse é o Flamengo, né? É nessas horas que você vê a força do rubro-negro. Os caras que em tese não estão ali no momento, o Carrascal mais do que o Emerson Royal nesse sentido, né? Eu não estou colocando ele na percepção igual da torcida. A torcida vê de formas diferentes. Mas vão lá e resolvem num golaço. Numa jogada construída, numa bela jogada. O Birner quer uma parte. Só um detalhe, assim, quando você tem tantos jogadores de nível, porque você falou sobre o Emerson Royal sendo criticado. E o Jean falava, quando o Emerson Royal foi contratado, que era um jogador super valorizado. O que não quer dizer que não vai ser um jogador útil. Sim, são coisas diferentes. Mas já teve o Emerson Royal criticado, teve o Plata em fase ruim, já teve o Samuel Lino muito criticado. Só que quando você tem tantos jogadores de qualidade, ou você tem um problema coletivo muito sério, não é o caso do Flamengo, ou você tem um problema de ambiente muito sério, não é o caso do Flamengo, ou sempre vai ter alguém que pode substituir esses caras que não estão tão bem. E esses caras depois se recuperam porque voltam a jogar bem porque são bons jogadores. Não, essa é a força do elenco, é exatamente isso. E aí, desculpa interromper, Eugênio. Não, fica à vontade. E encerrando, o cara quando tá na má fase, nem vira assunto, porque a engrenagem tá rodando num outro time, quando ele tá em má fase, você fica batendo nele de segunda a sexta. Você tá com o Paquetá lesionado, você tá com a Arrascaeta lesionado, e você não tá aqui falando, puxa, Paquetá faz falta pra criação? Arrascaeta faz falta pra criação? O Bruno Henrique não jogou falta velocidade, assim. No elenco do Flamengo, o jogador não tem espaço para 3 jogos abaixo do nível no time titular. Porque sim, se você fica 3 jogos sem jogar bem no time titular, não tem por que manter o cara ali. Porque acho que tem muito jogador, muito time que você olha pro elenco e fala, bom, beleza, você tem esses 11 aqui e, putz, para tirar alguém do banco e substituir um desses titulares, a coisa vai ser complicada. No caso do Flamengo, é assim, o Samuel Lino entra bem, beleza, 1 jogo bom, 2 jogos bons, 3 jogos bons. Se ele fizer 3 jogos abaixo, cara, vai ter, você tem 2, 3 opções no banco de alto nível. Do lado direito a mesma coisa. O centroavante, você pode até discutir se tem centroavante, mas você tem opções. Então, beleza, se o Pedro de repente entra numa fase ruim de novo, você tem opções para colocar ali como centroavante, ainda que não seja uma posição com riqueza de alternativa em relação a essa característica de jogo. Então, o bom para o Flamengo é isso, assim, se o cara tá na fase ruim, beleza, vai pro banco, espera 2, 3 jogos, tem uma oportunidade, volta, faz um gol, como foi hoje o caso do Carrascal. Até que colhe o treinamento, vê se o cara tá melhor. De novo. Plata foi a mesma coisa. E o Emerson, especificamente, tem muito de leitura do que está acontecendo no jogo. O Emerson sai do banco, né? O Varela vai para a esquerda porque sai machucado o Ayrton Lucas. E ali, o time do Grêmio, pela direita, o Pavão voltava, porque 3 zagueiros, né? 3 zagueiros. A questão é, 3 zagueiros, você vai fazer linha de 5 ou linha de 3? Você pode subir os laterais. O Pavão, de origem, é um atacante. Só que o Pavão, pela direita, recompõe mais do que estava recompondo o Caio Paulista pela esquerda. Então, o Caio Paulista também saiu do banco, né? Começou o menino Pedro Gabriel, saiu com 10 minutos, entrou o Caio Paulista. O Caio Paulista vai muito. E aí houve a leitura do Flamengo de um espaço entre o Caio Paulista e o Vieri para explorar aquele lado ali. Toma de Varela e Plata ali. Exatamente. E o Flamengo soube explorar aquela situação, porque pela direita estava mais fechado. Até dava para entrar pela direita da defesa do Grêmio, mas pela esquerda um pouco mais. A gente vai voltar no debate de quando você tem o Luiz Castro, independentemente. Ninguém está falando aqui que o Grêmio tinha que a todo momento igualar, criar mais. O Flamengo criou 20, tinha que criar 15. Agora, é um tipo de leitura que estava muito claro até, né? O Flamengo, pelo primeiro tempo, era quase que um jogo de lá. Isso aí eu acho que dá para você evitar. Isso eu acho que o trabalho, o cara virar e falar, baixa um pouquinho, é o Caio, mas você fecha por ele, como é que eu fecho? O Flamengo jogava muito por ali. Não fecha. Porque ali tinha mais espaço do que do outro lado. Havia um gap maior entre o zagueiro da esquerda e o ala da esquerda, e a gente sabe que o Emerson tem essa questão de ir muito ao ataque. Ele gosta de ir ao ataque. Então vai muitas vezes, uma hora a coisa acontece. Aconteceu. Foi só uma vez que aconteceu, né? Assim, da jogada perfeita, toque de primeira para cá, toque de primeira para o gol, aconteceu. E sabendo explorar, leitura de jogo é fundamental também. E esses jogadores de alto nível, não é só a qualidade
técnica de bater na bola, de dominar a bola. É saber a leitura do jogo, interpretar o que está acontecendo no campo e como explorar o que está acontecendo. É isso aí, nação, e assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 34 pontos, Flamengo na segunda colocação com 30 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. O Fluminense na terceira colocação com 27, na quarta o São Paulo com 28, na quinta o Atlético Paranaense com 23, na sexta o Bahia com 22, na sétima o Bragantino com 20, na oitava o Vasco com 20, na nona o Curitiba com 20, na décima o Vitória com 19, 11ª Cruzeiro 19, na 12ª o Botafogo com 18, 13ª Atlético Mineiro com 18, 14ª o Internacional com 18, 15ª o Santos com 18 e na 16ª o Corinthians também com 18 pontos. 17ª o Grêmio entrou na zona de rebaixamento, 17 pontos. 18º o Mirassol com 13 pontos. Na 19ª colocação o Remo com 12 pontos. E na última colocação do Campeonato Brasileiro, na 20ª colocação, a Chapecoense com apenas 9 pontos. Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após a rodada do Brasileirão. Muito obrigado, nação, por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado, que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.